Olá pessoal, me chamo Pedro Sampaio, sou advogado, especialista em direito de trânsito, atuante aqui no estado de São Paulo. Bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Transitando Direito. Você já ouviu falar sobre perda e extravio da CNH? Você já ouviu aquela conversinha de que você pode cumprir a sua suspensão sem ter que entregar a sua CNH? Eu creio que sim. Se você não ouviu, vai ouvir em algum momento. Vou esclarecer isso agora. Do que se trata isso? Vamos lá, gente. Primeiro vamos entender como é que funciona a questão da penalidade de suspensão, né? Você passa por aquele processo administrativo todo, né, para ter oportunidade de se defender. E caso não se defenda ou caso seus recursos sejam indeferidos, você acaba sendo suspenso, né? Tendo seu direito de dirigir suspenso. Então você vai ficar por determinado período sem poder dirigir e após esse período deve fazer um cursinho de reciclagem para que você então recupere o seu direito de dirigir. Aí que está o negócio. Muita gente por aí acaba informando esses condutores que estão aí desesperados porque não conhecem a suspensão, então já estão suspensos, acabam informando a pessoa de que ela pode cumprir a suspensão dela, ou seja, cumprir aí a penalidade sem parar de dirigir, sem entregar a CNH. Isso de começo já soa estranho, né, gente? Porque se você está com uma penalidade de suspensão do direito de dirigir, ou seja, você tem que ficar aquele período determinado sem poder dirigir para cumprir essa penalidade. Quando você escuta essa conversa de que você pode cumprir a penalidade sem deixar de dirigir, uma coisa não bate com a outra. E eu vou te explicar como é que isso acontece. Até a resolução 182, para que você iniciasse o cumprimento, para que começasse a valer aquele tempo, contar aquele tempo de suspensão, para que você então depois pudesse fazer a reciclagem, era necessário você ir até o Detran e entregar a sua habilitação. A partir da data que o senhor ou a senhora entregava a habilitação, começava então a contar o período de suspensão. Então, se você ficou lá 2 meses suspenso, entregou hoje, então a partir de hoje começa a cumprir os 2 meses. Assim era na resolução 182. Na resolução 723, que revogou a 182, há que se entender que não se necessitaria mais entregar a habilitação para iniciar o cumprimento da suspensão. Essa resolução ela prevê que a penalidade ela começa a ser cumprida automaticamente. Só que não é isso que a gente vê nos Detrans, tá? A maioria dos Detrans, e eu digo isso pelo Detran de São Paulo, só começa a contar o cumprimento da sua suspensão a partir da data que você entrega a habilitação. Ok? E o que é informado por aí? O que é vendido ou o que é facilitado por aí? A pessoa fala assim, puxa vida, eu estou com o meu direito de dirigir suspenso, só que eu não posso ficar sem dirigir, ou então não posso entregar minha habilitação. Aí chega alguém e fala, não, isso é simples, eu resolvo para você. Você vai cumprir a sua penalidade sem entregar a sua habilitação. E como isso é possível, gente? Isso é possível por meio de um documento chamado perda e extravio. Perda e extravio é um documento que você preenche para o Detran informando que você não está mais com a sua habilitação porque você perdeu essa habilitação ou foi furtado ou foi roubado. Então você não tem como entregar essa habilitação para o Detran para iniciar o cumprimento. Então você preenche esse formulário de perda e extravio de próprio punho, assina e entrega para o Detran uma cópia do seu documento pessoal. Isso seria a facilidade de cumprir a suspensão sem entregar a habilitação, cumprir a suspensão sem deixar de dirigir. Mas isso é mentira, porque, por exemplo, vocês vão escutar muita gente falando aí, não, você consegue cumprir a suspensão sem deixar de dirigir, só que no período que você estiver cumprindo, você não pode ser autuado, você não pode ser parado numa blitz. Ué, estranho isso, né? Porque se
Se você, em tese, pode continuar dirigindo cumprindo suspensão, por que você não poderia ser parado numa blitz? Porque isso é mentira. Na realidade, você está dirigindo de forma irregular. Você, ao fazer a perda e extravio e não ser verdade que você extraviou sua habilitação ou perdeu sua habilitação, você está prestando uma informação falsa ao Detran. Isso é crime. É crime. Ah, mas é crime lá do Código de Trânsito? Não, é crime do Código Penal. Crime comum de falsidade ideológica, que é quando você coloca em documento público, ou seja, o formulário de perda e extravio, uma informação falsa para se beneficiar. Ou seja, você diz lá, eu perdi minha habilitação, para que você não tenha que entregar sua habilitação. Tá? Mas isso é mentira. Tá? Na realidade, quando você faz essa perda e extravio, você está cumprindo a penalidade, então você está bloqueado. Então, na realidade, aquela habilitação que ficou com você não tem validade para que você continue conduzindo. Ela, no máximo, tem validade ali como documento de identificação. Mas se você for autuado e essa pontuação cair no seu prontuário, você será cassado. Se você for parado numa blitz e o seu documento de habilitação conferido, mesmo que ele esteja dentro do período de validade, vai constar que você está suspenso. Aí você vai ser autuado por dirigir com a CNH suspensa. Tá bom? Então tome muito cuidado com essas informações, tá? E no momento em que vocês fazem isso, vocês estão sim cometendo crime. E é possível, se o Detran constata essa falsidade, essa irregularidade, pedir a instauração de inquérito policial. Então uma coisa que seria simples, que era cumprir a sua suspensão, vira uma bola de neve, vira um problema muito maior. Tá bom, pessoal? Gostou desse vídeo? Se inscreva em nosso canal, ative as notificações. Forte abraço e até a próxima!